Então, pode servir de termômetro aquele resultado de almas que o ministro está tendo. Eu vejo assim, eu não sou músico, mas eu vejo um grande desafio para os músicos entre treinar o seu dom, em melhorar, Certo. desenvolver a sua habilidade e buscar Deus ao mesmo tempo com isso. Porque às vezes a pessoa se prende muito na questão de treinar, tocar violão, ficar ensaiando, 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 de aperfeiçoar a voz, mas não conseguir desenvolver a unção, o relacionamento com Deus. E também eu vejo isso dentro dos pregadores, nessa questão, porque às vezes a pessoa fica presa demais em estudar, em absorver a letra, e nada contra isso, mas às vezes esquece um pouquinho do quebrantamento do coração, da oração, esquece que é um pecador, precisa se humilhar também. Então, pode ser, como eu falei, então o termômetro pode ser o resultado que isso está causando para o reino, para a igreja, né? Certo. Perfeito. E parece não, né? O Espírito Santo está conduzindo isso aqui, porque você começou a abordar os pontos do terceiro texto, que eu coloquei de forma didática. Primeiro, a questão pessoal. Salmo 51, 17, o coração quebrantado. Depois, o ministério, não ser negligente. A música ela é extremamente atraente. E um músico é capaz de ficar tocando o dia inteiro, sem necessariamente estar adorando. Então, esse aspecto do chamado vem muito forte para não ser negligente. Porque não é só na hora do teu turno que você trabalha em todos os momentos. Quando não está na hora do teu turno, tem outras coisas a fazer na igreja, na visão, ajudar o pastor, ajudar os líderes, estar envolvido com a obra. Agora, o terceiro texto, como fazer? Que é exatamente isso que você começou a abordar. Aí, o outro texto que me marcou profundamente é Salmo 33:3, que diz assim: entoai-lhe um novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Tem três coisas aqui muito interessantes nesse texto que tem a ver com o original de cada palavra. Primeiro, a unção. Ele diz assim, cantar em um cântico novo. O que é um cântico novo? É um cântico que você aprende de outra pessoa? Quando você ouve e aprende, esse cântico já não é novo, porque novo foi quando o cara compôs. Eu tenho razões para crer que esse cântico novo é o cântico espontâneo. Não há cântico mais novo do que aquele cântico que flui na hora que você está adorando intimamente você e Deus. Certo? E para esse cântico novo existir, tem que ter unção. Porque a unção vem da intimidade que você tem com Deus. A unção vem desse momento com Ele, que você para tudo e você não está tocando na frente de centenas de pessoas, de milhares de pessoas, ou de dezenas de pessoas. É a hora que você está tocando para Ele. Você está fazendo e consagrando a Ele. Nessa hora vem, muitas vezes, o cântico novo. E esse cântico novo, recente, fresquinho, fala da intimidade da unção. Não há nada mais fresco do que o que você faz na hora. E a igreja é muito abençoada quando a igreja tem músicos e adoradores que têm esse compromisso de semanalmente, diariamente, estar com o Senhor. Tem até uma máxima de algum escritor que eu já não lembro mais, que diz assim, é Joel Kominski. Ele fala assim, esteja com o Senhor antes de estar com a igreja vai agradecer por isso. Uau, é isso. Muito legal. Aí depois ele diz assim, tangei com arte. Essa palavra arte significa, olha que interessante, a palavra no original ela é ser agradável, estar bem, bem colocado, estar satisfeito, fazer bem feito, belo e corretamente. Ou seja, eu não toco de qualquer maneira. Requer de mim, quando fala de arte, de eu estar bem preparado, de eu crescer na técnica, de eu estar fazendo aula, de eu estar... Sinceramente, vamos lá, eu sou um músico, trabalho com isso a vida inteira, e o que você faz na igreja é muito simples. O que você toca na igreja, você não precisa de muito recurso para você fazer. Geralmente, a maioria dos cânticos, você usa 3, 4 acordes. Quando é muito rico, você usa 5 acordes, 6 acordes. Então, eles se repetem. O músico não precisa de muito recurso para fazer acontecer a música na igreja. E isso é perigoso, porque deixa o músico preguiçoso. Então, precisa ter técnica. Mas não é só ter a técnica. Tocar com arte significa o seguinte:
você tem que estar bem. É o significado da palavra lá no original. Você tem que estar bem. Você tem que estar bem colocado. Você tem que estar satisfeito. Você tem que estar feliz. Você tem que fazer correto, fazer bem feito. Então, não basta a unção, tem que ter a técnica, como ele diz aqui. E em terceiro lugar, ele fala com júbilo. Essa palavra júbilo não é só alegria. Ela significa vibração, força. A mesma palavra júbilos é a mesma palavra usada para grito de guerra, quando o pessoal está pronto para ir para a guerra e o capitão dá aquele grito. Ah! E aí todo mundo grita com muita adrenalina. E no texto diz que a gente tem que fazer o nosso louvor para Deus desse jeito, com essa adrenalina, com esse grito, como se você estivesse tocando uma trombeta de guerra para começar. Olha, isso fala muito para mim, porque muitas vezes o músico ele é melancólico. Porque a música, ela é inspirativa. E se você não tiver cuidado, um músico pode levar uma igreja à melancolia. Você nunca reparou em algumas situações aquela melodia que vai se arrastando e fica... Eu não estou dizendo que é errado, mas eu estou dizendo, quando o ministério é pastoreado, o pastor precisa ficar atento quando o músico não está expressando um derramar de Deus, mas ele está expressando um sentimento melancólico. E a forma que a Bíblia orienta que deve ser feito é que tem que ser feito com alegria, tem que ser feito com explosão. É lógico que vai ter os momentos de contrição e os momentos contemplativos, mas não é todo o momento, né? A não ser que o Espírito guie para isso. Mas mesmo que vá a esses momentos, você pode ter esse momento com uma força, uma vibração. São três aspectos de como fazer que, para mim, tem delineado assim, o ministério. Temos muitas falhas, muita coisa para crescer, mas são algumas coisas que a gente tem aprendido ao longo dos anos. Essa parte do júbilo aí, ela fala muito forte comigo pela questão das pessoas elas entrarem elas viverem nesse espírito de adoração como se estivessem de fato numa guerra, como se estivessem sendo encorajadas, como se elas estivessem vivendo para aquilo. Isso aí. Quando o cara ia para a guerra, ele não se intimidava, ele ia com o propósito de vencer aquilo ali. Então as pessoas elas estão caminhando, como você falou, arrastadas, sem esse júbilo interior, sem essa garra, sem essa força de viver, de lutar, de conquistar, de passar por cima dos desafios. E, pelo contrário, as lutas estão carregando ela. E não ela passando por cima dessas lutas, né? E isso fala muito. Porque se você pega esse júbilo só como alegria, eu tenho que estar feliz o tempo todo. Peraí, ninguém consegue estar feliz o tempo inteiro. Mas a pessoa consegue ter uma garra, ela consegue ter uma satisfação interior. Perfeito. Consegue se completar em Cristo. Quando você está numa guerra, você não está com alegria, né? Não. Mas isso não quer dizer que você tem que estar para baixo. E outra, a probabilidade de você ser abatido numa guerra, se você estiver para baixo, é muito maior. Realmente. Por isso que a Bíblia diz, se no dia da angústia você se mostra fraco, a tua força é pequena. No dia da angústia, você tem que ter esse júbilo, essa vibração, esse bater no peito. E eu vejo, olha, você também abordou algo muito legal aqui. As pessoas precisam sair da igreja encorajadas. Eu não estou dizendo que não saiam, mas pode ser um ponto que a gente pode enfocar ainda desenvolver. Mais. Você começa com arrependimento, mas ela sai dali empolgada e encorajada, dizer assim, eu vou mudar de vida. Chega dessa, né? E a adoração tem esse papel de levar a pessoa para um posicionamento corajoso, vibrante, encorajador. Eu não vou mais ser o mesmo. Eu vejo como falou, o arrependimento era o ponto de partida, é o início. Se você entendeu quem você é e quem Cristo é, você vai entender que você não merece aquilo. Mas mesmo assim, Deus decidiu estar contigo. Decidiu derramar o Espírito dele sobre você. Se ele decidiu, você parte desse princípio. Peraí, então eu vou viver para isso a todo custo. Eu vou enfrentar com base naquilo que Deus estiver liberando sobre a minha vida. Eu vou levantar a cabeça porque eu não merecia. Foi me dado uma chance. Então, eu já não sou mais derrotado, não tenho essa cabeça de derrotado.
eu tenho uma cabeça, uma mentalidade pela misericórdia que está sobre a minha vida, eu tenho que caminhar por ela e não mais sendo arrastado, né? E é algo a se desenvolver realmente dentro das igrejas, nosso culto, pelo menos finalizar com essa parte de encorajamento, ainda mais no tempo atual que estamos vivendo, onde as pessoas estão sendo carregadas pela crise que estamos vivendo. Sou até meio louco, né? A gente se motivar as pessoas no meio dessa crise. E é uma linha até perigosa, que as pessoas vão falar assim, peraí, quer dizer que então eu vou sair na rua sem me cuidar e sem tomar as precauções necessárias, que eu não vou ser contaminado? Não, peraí. Antes nós estávamos falando sobre júbilo, a gente estava falando sobre preparo, né? Não é uma coisa simplesmente jogada, largada de qualquer jeito. Eu estou preparado, eu estou blindado, eu sei, a minha mentalidade está pronta, eu tomei todos os pré-requisitos necessários ali, eu cumpri. Agora, dentro disso, eu tenho que estar encorajado. Eu não posso me trancar, até porque se nós nos trancarmos e darmos vazão somente ao problema, a dificuldade está à nossa frente, e não temos esse espírito de adorador, nós vamos nos afundar. E o problema vai tomar conta da gente. Exatamente. É interessante você ver que, por exemplo, qual é a maior expressão de adorador na Bíblia, no Antigo Testamento? Quem é o personagem? Quem é o personagem bíblico do Antigo Testamento que você fala de adoração, todo mundo identifica? Davi. Davi era um adorador por excelência. Um chorão na presença de Deus. Mas não teve guerreiro como ele. Não teve. Há uma forte ligação entre a adoração e o guerreiro. Tem uma história que pode ilustrar isso bastante. Um especialista do FBI, ele era capaz de identificar uma nota de dólar falso numa olhada. Ele não precisava de teste de caneta, ele não precisava de nada. Ele batia o olho na nota de dólar e ele dizia, essa é falsa, essa é verdadeira. E aí ele acabou sendo conhecido por reconhecer as notas de dólar falsa muito facilmente. E perguntaram para ele numa entrevista, você estuda muito as notas falsas? Ele falou, não, eu estudo a verdadeira. Uau. Um adorador é assim, quando ele conhece a verdade por causa da adoração, ele não aceita as circunstâncias corruptas, enganosas, para baixo, demoníacas. Ele se levanta. Então, foi o que Davi fez quando chegou naquele arraial. Por ele ser um adorador, talvez o único adorador de Israel naqueles dias, todo o exército estava acuado. Ele chega e fala, mas quem é esse incircunciso filisteu que ousa? Então, esse espírito de guerra, ele tá inserido dentro de um coração. E eu falo sobre isso porque eu acredito que a adoração tem esse papel na vida da pessoa e na igreja. E o adorador, ele tem que entender que o papel dele é trazer um cântico novo, estar preparado, fazer bem feito e levar a igreja tanto ao arrependimento, mas a uma postura de vibração, de guerra, de encorajamento. Vamos lá. Nós comentamos que a música ela é apenas uma ferramenta da adoração, né? Mas é uma ferramenta muito presente, né? Digamos assim, um grande parte da adoração, a música está aí. E falando de guerra, era muito comum, não apenas em Israel, mas em outras tribos, outros povos, e à frente do pelotão e os músicos com tambores, né? Com os chofás, aquilo ali trazia tanto o empoderamento, né, o posicionamento dos guerreiros que estavam com eles, quanto intimidava os guerreiros que eles iam enfrentar. E está muito ligado a nossa guerra no dia a dia entre aquilo que nós escutamos e aquilo que nós produzimos também, né, em adoração em relação à música. Se nós estamos escutando o nosso dia a dia, músicas que não vai nos fazer não vai nos colocar na posição que deveríamos estar, nós vamos ser derrotados muito fácil nessa guerra da vida, do dia a dia que nós estamos enfrentando. Então, aí que entra mais um ponto sobre as fontes que nós estávamos falando no início, sobre aquela questão daquilo que nós escutamos, daquilo que nós nos alimentamos, de ser
canal tanto de bênção quanto de maldição para a gente. Ou vai nos Perfeito. aprisionar, ou vai nos motivar. Então, já que música ela está relacionada à guerra, se eu estou dentro de uma guerra na minha vida, enfrentando várias batalhas durante o dia, eu tenho que escutar também aquilo que vai me colocar numa posição, vai me motivar a ter esse júbilo que nós falamos aqui para enfrentar elas, não é? Perfeito. E outra, nenhum estilo de música produz o principal efeito que causa guerra. Por que que é guerra? Por que que muitas vezes a adoração é guerra? Porque em Salmo 22 está escrito que ele habita no meio dos louvores. Quando ele vem, não tem demônio que possa ficar, a guerra começa. É só ele chegar, que a guerra que estava dentro de você, ou as opressões que estavam dentro da sua vida, não vão poder resistir. Então, por isso que o louvor e a adoração é uma arma de guerra. Você chega num lugar, você adora, a atmosfera tem que mudar, porque ele vem. Amém. Agora, talvez um último tópico, não sei, você pode continuar, se tiver mais para falar na sua preparação aí, você pode falar. Não, mas eu já expus. a influência do inimigo na questão da música. Por exemplo, dentro das escrituras, vamos dizer assim, o que Ezequiel mostra a figura de Satanás, de Lúcifer, era como se ele tinha tambores no seu próprio corpo. Ele era, digamos, o adorador, era o ministro de louvor, o líder de louvor, era ele. Então, ele tinha essa capacidade. Qual era a sua visão sobre isso em relação à influência? Nós falamos bastante sobre isso, mas uma conclusão. A influência do inimigo em relação à música, principalmente na vida dos ministros de louvores, há, de fato, essa maior perseguição por conta desse afazer, desse poder da música, ou é apenas algo que as pessoas sempre falaram? Porque Satanás cuidava dos louvores e por isso que os ministros de louvores são mais perseguidos, por isso que essa área da igreja ela é mais afetada. Ou não? Sim, eu não tenho dúvida. Para mim, é lógico que você se consagra, você é chamado para Deus, você começa a ser atacado, aumenta o nível de guerra. Na música isso acontece? É lógico que acontece. Por que que acontece? Existe um ingrediente a mais, não só pela consagração, mas porque o texto que você citou, tanto de Ezequiel como de Isaías, diz o seguinte: no dia que tu foste criado, foram criados esses instrumentos em ti. Ou seja, não existia esse tipo de instrumentos quando Lúcifer foi criado nele. Então, ele se tornou, porque quando ele se movia, a Bíblia não fala nesses textos que você citou em Ezequiel e Isaías, que ele se movia sobre as pedras de safira. Quando ele se movia, a música acontecia. Agora, há um texto muito interessante para fundamentar isso que você falou. Quando Deus chama a atenção de Jó, porque Jó tinha feito uns questionamentos, olha o que Deus diz em Jó 38, versículo 7. Onde estavas tu quando as estrelas da alva ou estrelas da manhã juntamente, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Você viu que está no plural, as estrelas da manhã. Então, pelo menos duas. A Bíblia fala de duas estrelas da manhã. Uma é Jesus e outra era Lúcifer. Lúcifer não é mais a estrela da manhã. Ele virou Satanás. Mas o próprio nome Lúcifer, que vem de luz, então ele era, quando o texto diz assim, quando as estrelas da manhã, agora olha o que diz o texto, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Os filhos de Deus são os anjos. Então, aonde estavas tu quando elas cantavam na criação? O Senhor está falando da criação. A criação foi feita com música. A criação foi feita com as estrelas da manhã. Lúcifer ainda não havia pecado. E ele se movia e Jesus, que já era a palavra, cantava. Essa é a interpretação que eu tenho. Era como se ele estivesse cantando a criação. Não é? Nós não podemos menosprezar que existe, de fato, um grande ataque sobre os músicos e adoradores. Por quê? Porque esses adoradores ocuparam o lugar, a igreja como adoradora ocupou o lugar que antes era de Lúcifer. Lúcifer queria estar acima de Deus. E Deus o destituiu daquele lugar, certo? Uhum. Ao destituir daquele lugar, ele cria o homem.
e o homem para ocupar o lugar que antes Lúcifer ocupava, com a adoração. Então, para mim, uma das grandes iras que o diabo tem contra nós é porque nós a igreja veio para substituir. A igreja entra no Santo dos Santos, onde ele queria estar, e ele não pode mais estar. E a igreja agora entra com adoração. Beleza. Lúcifer, por ter sido destituído, não perdeu o seu poder da música. Certo? Uhum. Certo. Os dons são irrevogáveis. Sim. Correto? Então, ele continua agindo com a música. Só que a música dele hoje é corrompida. E essa música tem influenciado muitas pessoas. E há um ataque, sim, tanto quanto há para qualquer pessoa que se consagra ao Senhor para servir no ministério, como para músicos e para adoradores. Então, com base, eu sei que foi uma resposta meio longa, eu não gosto de ser chato nas posições, mas eu acho importante colocar isso, porque isso respalda, inclusive, aquela questão do seguinte: se Salmo 87 diz, todos os cantores e levitas dirão, todas as minhas fontes estão em ti, eu entendo que um músico que serve no altar não deve se misturar com outras músicas. Ele não deve dar ouvidos a outras músicas, ele não deve emprestar, ele não deve permitir que essas músicas entrem, porque a música tem poder. E eu fico pensando, por exemplo, se ele ouve música do mundo, ele pode ser influenciado a fazer um arranjo em cima do altar. Ah, não, mas eu não cantei nada. Mas o poder não está só no canto, só na letra, na poesia. Está na melodia, na harmonia, no ritmo. E muitas vezes, sem você perceber, você pode fazer um arranjo e a música da igreja ser uma música corrompida, porque ela não é completamente sacra, santa, separada, influenciada somente pelo Espírito Santo. E eu creio, então, defendendo ainda aquilo que nós concordamos no início, devemos sim sermos radicais nessa questão musical. Sim. Porque da mesma forma que o cara ele tem a probabilidade de compor algo em cima daquele arranjo influenciado pelo maligno, eu, dentro da igreja como adorador, eu posso corromper a minha adoração, o meu louvor, com base naquilo que eu estou escutando. Um empecilho vai entrar na minha mente. Vamos lá, partindo desse pressuposto que Lúcifer, Satanás, ele tem essa capacidade musical absurda, e a própria ciência, ela nos revela que a música, ela influencia no nosso humor, na nossa vida, em diversos pontos. Então, nós temos que ser influenciados por aquilo que vem dos céus. Não há porquê, não há razão, não há vazão, não há nem justificativa. Eu já escutei muitos músicos dizerem assim, porque não existe tal qualidade musical dentro da igreja. Então, por que ele não pode ser? Porque ele não se coloca na posição de ser usado por Deus? Eu já ouvi. Mas eu combato essa tese comprovada. Há matérias escritas, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, de que os melhores músicos do mundo hoje estão dentro das igrejas. Eles são evangélicos. Por exemplo, você já ouviu falar? Eu tenho essa visão. Você já ouviu falar de Kirk Franklin? Já, demais. Esse cara é um dos maiores ganhadores de Grammys Award. A portuguesar, Kirk Franklin. Esse cara é um dos maiores. Ninguém ganhou tanto prêmio envolvendo música secular e gospel. Esse cara é o maior ganhador. E ele é um cristão. Ele é um cara consagrado. É um cara que tem um testemunho de vida. Até mesmo para combater, vamos lá, digamos que não existisse essa qualidade musical que o pessoal procura dentro da igreja. Por que não se posicionar para se tornar um? Porque eu vejo muitos críticos e poucos... Às vezes a pessoa está enxergando... Eu tenho uma visão assim. Se a pessoa está enxergando uma falha, algo que não está sendo executado da forma adequada, é porque Deus deu essa visão para ela se posicionar e suprir essa necessidade. O cara chega numa igreja, em vez de ele olhar assim, cara, eu não estou gostando disso que está acontecendo aqui, então se posiciona para você ser canal de bênção e tampar esse buraco que está ali. Então, se o cara não acha que não tem essa qualidade toda, porque ele não se posiciona para produzir aquilo no espírito que pode alimentar as pessoas para que os outros não venham pensar nessa forma.
né? Quando as pessoas dizem que não há dentro da igreja músicos bons para fazer isso, primeiro que isso é um grande engano, porque há sim, pode até não ter na tua igreja local, mas vai ter em outras igrejas músicos que possam, e eu não vejo problema de você pedir ajuda e trazer isso para o pastor. Agora, existe um recurso que é o mais poderoso de todos, e eu já fiz uso desse recurso, e funciona. É quando você vai para Deus e fala, Senhor, eu preciso de uma voz, eu preciso de habilidade. É lógico que esse pedido não vai ser, você não vai abrir mão do estudo. Mas se me permite compartilhar brevemente essa experiência pessoal. Minha mãe era musicista. E as minhas primeiras aulas de músicas eu tinha 4 anos de idade. Eu estudei em escolas com bolsa, porque ela dava aula de música em boas escolas, né? Não são muitas escolas no Brasil que dá aula de música, mas ela, como é uma musicista, foi contratada, e aí eu ganhava a bolsa, tinha o privilégio de estudar, porque nós já não tínhamos condições financeiras difíceis, mas eu estudava de bolsa e fiz logo no início. Logo cedo eu fui para o conservatório estudar piano. Eu estudei piano, partitura, vários anos. O que aconteceu? Quando eu descobri, na adolescência, o louvor, eu cansei das partituras, cansei dessa parte técnica e comecei a aplicar o que eu aprendi no violão. E aí eu orei, eu pedi a Deus, Deus, me dá habilidade para tocar isso aqui. Sem ter feito a aula de violão, fiz o piano, eu comecei a tocar o violão clássico, porque eu comecei a aplicar os aprendizados. E isso foi gerando em mim um crescimento. Depois entrou no ministério e hoje eu estou muito mais no teclado do que no violão, mas eu deixo meu testemunho pessoal. Se o teu coração tiver a sinceridade e o interesse de servir a Deus, Deus é o maior interessado em te dar a habilidade de você tocar. Eu conheço muitas pessoas que nunca entraram num conservatório, nunca tiveram uma aula de música, e elas conquistaram, são exímios tocadores, e conquistaram tudo isso pela dependência de Deus em oração, e Deus deu e a pessoa está tocando. Então, é o maior recurso. É você pedir a Deus e Deus dá. Nós não podemos esquecer desse recurso, né? Até porque não é um recurso, é o que nós falamos no início, essa dependência, esse coração quebrantado. Porque nós temos algo que a maioria das pessoas não tem. Além do dom, nós temos o Senhor, nós temos Deus. Pois é. E o impossível é quebrado, as barreiras são quebradas. Então, nos dá margem, vazão, para viver coisas que nós nunca nem sonhamos ou pensamos de fato. Isso se aplica em todas as áreas. Então, se o cara está aqui, ele quer se posicionar para se transformar em um adorador de fato e mudar a realidade, em vez de ser um crítico, se posicione, né, para aquela função. Não existir mais aquele buraco naquela função, naquele lugar, para que ele possa ser influência não só para a igreja local, mas para todos os outros que pensam da mesma forma. Você vê uma coisa séria sobre isso? Tá me ouvindo bem? Quero ver. Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Tinha cortado, mas voltou. Ah, tá. Uma vez eu estava assistindo uma entrevista do Jô 11:30, lembra? Parou já faz tempo. Lembra do programa? Lembro. Quem foi entrevistado? Jota Quest, nessa entrevista. Eu até eu não escutava, mas quando, por exemplo, era inevitável, tocava um trecho no intervalo e tal, eu achava legal a música do cara. Só que aí, olha só o testemunho dele. Ele falou, esqueci o nome dele, o líder da banda. Ele falou assim, o João perguntou, e aí, mas como é que é quando vocês, qual é a prática? O que vocês fazem antes de tocar? Fala assim, ó, a gente nunca entra no palco sem ter tomado várias doses de uísque. Eita. Agora, pensa, a música pode ser legal o que for, mas o cara que tem como padrão de vida, como referência na sua vida, o vício, a bebida, o alcoolismo, o que você acha que a música dele vai produzir? Não a letra, mas o que está por trás, o poder que a música produz. Então, é algo que, sinceramente, esse é um dos motivos porque eu me senti desafiado a escrever esse livro. Porque
eu vejo a igreja hoje até pessoas sinceras indo por um caminho de que não tem nada a ver, e por influencers. Existem influencers, que eu não quero dizer nomes aqui de evangélicos, que estão aí nos altares, que estão aí nos descendentes, que foram, aprova totalmente o descende. Mas, por exemplo, teve artista que teve lá, brasileiro, que estava lá, mas que teve, por exemplo, em show cantando música da Madonna, que teve em evento fazendo cover disso, daquilo. Então, assim, eu sou Não contra. cabe. Não cabe. Eu sou contra. Talvez a minha voz e a sua, que você concorda também, vai ser algo que pode incomodar e gerar muita crítica, mas paciência, é o que eu creio e encontro respaldo bíblico para isso que a gente crê. Aham. Não, encontramos respaldo bíblico e a questão que não dá, não cabe, não encaixa. É, nós conseguimos ser influência mesmo sem se envolver. Porque, vamos lá, se eu quero ganhar, vamos colocar a Madonna aí, eu não preciso estar cantando no palco com ela para ganhar ela para Jesus. Eu posso simplesmente sentar numa mesa com ela e conversar e falar do amor de Deus para ela, ou orar pela vida dela, ou criar uma outra estratégia para chegar nela, mas eu não preciso compartilhar daquilo que ela está fazendo. Pelo contrário, eu tenho que influenciá-la a fazer aquilo que eu faço. Ela tem que achar Exato. tão interessante o que eu tenho. Eu estava na China, logo depois na Copa do Mundo, na final da Alemanha, eu estava com um amigo argentino. A gente acabou de assistir o jogo, ia para casa, estava na casa de um amigo, nós íamos assistir o jogo. Assistimos o jogo, aí fomos pegar um táxi para ir embora. A gente morava perto, vamos dividir o táxi, vamos. Não tinha táxi. Ficava mais ou menos uma hora caminhando aonde a gente morava. Vamos andando? Vamos. Fomos andando de madrugada, não é perigoso lá, fomos caminhando. E nessa caminhada, pude pregar bastante para ele, falei de Jesus. Mas antes de eu começar a pregar, ele falou assim para mim: o que você tem? Eu quero isso que você tem na minha vida. Falei, cara, o que eu tenho é Jesus. E é o que eu sou, é o que eu vivo, é Ele. É a palavra que Ele liberou, a direção dele para minha vida é o que eu vivo. Ele falou, cara, eu não sei o que você tem, eu sei que eu quero isso. Falei, você quer Jesus? Ele falou, cara, eu quero. Eu pude orar por ele, uma amiga argentina aceitou Jesus no meio da rua na China. E ele era um cara assim, era alcoólatra, bebia muito, se prostituía demais, ele tinha um comportamento totalmente reprovado pelas escrituras. Porém, eu não tive que fazer as mesmas práticas que ele para poder falar de Jesus para ele. Então, eu vejo que nós podemos atrair as pessoas para o nosso lado apenas mostrando Jesus, mostrando quem E para Cristo é de ser fato. amigo dele, você não precisou fazer o que ele fazia. Não precisei, pelo contrário. E ele começou a me respeitar por isso, e eu pude discipular ele. E aí nós temos que trazer esse princípio do evangelho, essa base cristã, para tudo em nossas vidas. Não dá para eu aplicar em algumas áreas, nas outras não. Ah, É verdade. né? Então, na música também é diferente, não tem como separar. Então nós temos, vamos voltar no início lá para a gente já concluir, que a adoração, de fato, é um conceito clichê, mas é o que descreve, é um estilo de vida. Nós adoramos a Deus através da nossa vida, através do nosso respirar, principalmente não, através da obediência. Nós obedecendo a Deus, nós adoramos a Ele, e aí gera intimidade, e aí vai uma Posso fazer palavra. um parêntese na questão do clichê? Pode, claro, deve. Eu acho que a gente tem que ter cuidado com o clichê, porque o cuidado não quer dizer que não é verdade. Sim, a adoração é um estilo de vida, mas a gente não pode usar esse clichê para impedir que eu tenha diariamente o meu momento de adoração, porque senão o clichê pode me fazer, não, eu sou um adorador porque eu obedeço, porque eu faço as coisas certas, E bom que você abriu mas esse parênteses. ser um adorador não é só ter o estilo de vida de adorador. Você tem que também adorar, para que Uhum. não aconteça de um clichê roubar de maneira sutil uma prática essencial que é ter momentos de adoração. Acompanhando alguns amigos que a gente está tentando ganhar eles para Jesus, eles levam a vida dentro de um conceito assim. O conceito é: eu
já tenho uma vida grata. Eu ando em gratidão. Eu ando feliz. Eu sou grato pela minha comida, eu sou grato por aquilo. Na mentalidade deles, só o fato deles serem gratos, muitas vezes nem falam a quê, outros às vezes falam de Deus, às vezes não. Eles entendem que simplesmente o meu estilo de vida é o suficiente. Eu não preciso de uma igreja, eu não preciso desenvolver algo. Isso é uma mentalidade circular, né? Uma galera que está vindo do mundo aí. Então, ainda bem que você abriu esse parênteses para deixar isso bem claro. Porque nós precisamos, sim, ter esse momento no particular com Deus, Sim. ter esse momento de adoração junto com a congregação, junto com o corpo, porque isso é bíblico. Não tem como fugir disso. Ter um momento de adoração com o corpo, ter um momento de adoração a sós e o seu estilo de vida também. A nossa vida, exatamente, ela tem que mostrar através da obediência que nós adoramos a Deus. Deixando perfeito, claro, nós somos criados para adorar. O ser humano foi criado para adorar. E aquele ponto de interrogação que vamos deixar: a quem ou o que você está adorando, né? Então, sim, se nós somos criados para adorar, devemos adorar a Deus, nos entregar, obedecer e separar esses momentos, a sós e junto com a congregação. perfeito, perfeito. Uau! Não é Fui isso? bombardeado com valores riquíssimos nessa live aí. Obrigado por me ajudar a crescer mais. Nossa, eu sou grato a Deus pela sua vida, foi incrível. Eu até esqueci que tinha uma câmera aqui, até esqueci que tinha gente escutando, parecia uma conversa de dois amigos numa mesa. Foi maravilhoso. Foi muito bom, foi muito bom. Para encerrar, faz uma oração. Ora para Deus restaurar esse espírito adorador, para quebrantar corações nessa chave que você disse aí. Para Deus trazer essa mentalidade para os ministros, para quem estiver nos escutando. Eu sei que tem alguns ministros que eu vi entrando aí, que estão nos ouvindo hoje. Eu queria deixar essa colocação específica para pessoas que são chamadas para música, para adoração nas igrejas. Hoje, com tudo que a gente está vivendo, com todos os sinais apontando para, independente da forma que você crê, escatológica, mas todos concordam que os sinais mostram que estamos chegando perto, né? Nunca a igreja precisou tanto ser igreja e nunca os adoradores precisaram tanto ser adoradores como em momentos como esse. Eu acredito num avivamento de adoração, um avivamento eu vejo avivamento como retorno a valores, retorno a princípios, retorno às bases daquilo que Davi estabeleceu para o que é os princípios de adoração. E essa vai ser a minha oração também para outros aspectos, mas que Deus levante na tua igreja, na nossa igreja, nas igrejas que nós temos amizades, nas igrejas do Brasil, adoradores que de fato se consagrem totalmente ao Senhor. Vamos orar então. Amém. Obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado pela vida do teu servo, pela iniciativa. Eu fui muito abençoado, as colocações que ele fez. E eu quero abençoar, Senhor, a igreja dele, as igrejas ligadas, as igrejas no país. Nós clamamos para que o Senhor levante homens e mulheres, jovens adoradores, completamente voltados aos princípios, avivados no chamado que o Senhor tem para a vida deles, que a igreja cante um cântico novo, um cântico que vem do céu, que nós escutemos mais e mais esses fragmentos do que está rolando aí no teu trono. E que a igreja também experimente a adoração que nos leva a um arrependimento, a um quebrantamento, a um coração contrito. Nós queremos atrair o Senhor nos nossos cultos, nas nossas igrejas. E eu abençoo também os músicos, adoradores, instrumentistas, cantores, dançarinos, todos envolvidos em qualquer área do ministério nas igrejas, para que sejam ungidos poderosamente. Nós abençoamos o ministério do teu servo e abençoamos as pessoas que entraram na live. Que a bênção, a unção, o toque do Senhor esteja sobre cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastorzão,
Obrigado Pô, foi um demais. prazer, querido. Me alimentei muito, aprendi Eu também. muito. Deus abençoe sua vida. Vamos marcar outro em breve aí. Sei que Deus vai Vamos, preparar outro vamos, momento. Foi incrível. vamos ser intencionais e criar oportunidades para a gente gastar mais tempo juntos. Amém.